Olá cinéfilos, bem-vindos mais uma vez ao canal Top Filmes, e na lista de hoje eu vou falar sobre 10 filmes, 10 grandes filmes com um péssimo final. Tem muitos filmes que nos decepcionam no final, mas esse aqui são 10 filmes que o final acaba estragando muito da experiência. Bora para nossa lista de hoje. E na 10ª posição já começamos com uma polêmica. Cavaleiro das Trevas ressurge. Eu adoro a trilogia do Cavaleiro das Trevas, e quando se trata de roteiros cinematográficos complexos e intrincados, o último filme do Batman de Nolan não deixa a desejar e tem isso de sobra. Desde o desempenho insano de Tom Hardy como Bane, até a maneira como o Batman de Bale encapsula totalmente o personagem, isso até o seu desfecho. Eu francamente não tenho certeza do que é pior, se é o fato de Bruce Wayne morrer, e aí eu ponho morrer entre aspas, apenas para ser visto com Selina Kyle, a mulher gato, vivendo uma vida em paralelo à vida normal das pessoas. E para piorar ainda, no final do filme ainda há uma analogia ao próximo personagem a surgir, que seria Robin. E isso acontece na última cena da obra. O problema aqui é principalmente que todos sabiam que esse era o último filme de Batman de Nolan. Ele iria terminar sua trilogia, o que é um fato, ele realmente terminou sua trilogia, e realmente esse acabou sendo o último filme de Nolan do Batman, mas por que se incomodar em dar esse tipo de final para todos nós, sabendo que nunca mais veríamos essa obra no futuro? Em vez de terminar definitivamente a obra O Cavaleiro das Trevas, ele dá a entender que vai haver uma continuidade. Não gosto desse desfecho, até hoje quando eu revejo essa trilogia que eu acho brilhante, fico insatisfeito com esse final que não fecha todas as lacunas desse universo. Em 9º lugar temos um filme que hoje em dia não é muito conhecido, trata-se de Identidade. É um excelente exemplo de um ótimo filme de suspense policial que se perde completamente no final por tentar surpreender o público de maneira absolutamente gratuita, sem que a reviravolta faça o menor sentido com o roteiro. Vários filmes fazem o truque de isso estava na cabeça de alguém o tempo todo, ou foi tudo apenas um sonho, que é mais ou menos o que acontece aqui em Identidade, mas que aqui no caso talvez seja até um pouco pior. O filme começa com 10 estranhos presos em um hotel, morrendo um a um. Um mistério de assassinato? Não, os personagens são todos personalidades na cabeça de um assassino. Sim, passamos o filme inteiro assistindo um monte de pessoas não reais, imaginárias, morrendo. É isso, basicamente é isso. Basicamente é essa reviravolta de Identidade. Um filme muito interessante, muito bem atuado, com muito suspense e um final horroroso. E no 8º lugar na nossa lista temos Guerra dos Mundos. É sempre muito difícil adaptar um romance clássico, e na maior parte do tempo você precisa dar crédito a Steven Spielberg por este. Guerra dos Mundos é uma atualização divertida, emocionante e tocante do clássico. É também o primeiro filme catástrofe a navegar com sucesso na política do 11 de setembro, sem explorar suas imagens. 99% do filme é muito bom. Diante de alienígenas invencíveis, os humanos parecem que realmente irão perder a guerra. 1% do filme que não funciona, como você deve imaginar pela nossa lista, é seu final absurdamente estúpido. Os alienígenas começam simplesmente a morrer sozinhos por razão que não são aparentes e perdem a batalha contra os humanos misteriosamente. Aí então Morgan Freeman entra com uma narração e explica que eles não podem viver na Terra por causa de bactérias e micróbios. Sim, é isso mesmo. Depois de 2 horas de uma verdadeira guerra entre humanos e aliens, eles acabam perdendo para uma gripe. Enfim, seria difícil pensar num final mais bobo do que esse. E na 7ª posição da nossa lista temos um filme de ação de Liam Neeson, A Perseguição, ele que virou um astro dos filmes de ação. Pessoalmente, eu não me importo com finais que não dão uma resolução clara e definitiva. Na verdade, eu gosto muito do final inconclusivo de filmes como Onde os Fracos Não Têm Vez, por exemplo. No entanto, isso é diferente do que ocorre em A Perseguição. O filme parece que passa a obra toda construindo o confronto entre o protagonista de Liam Neeson contra os lobos,
No final do filme, ele está cercado por uma matilha de lobos com uma faca e cacos de garrafas de bebida colocados à sua mão. Isso deveria levar a uma luta massiva e épica entre homem e natureza. Em vez disso, Nilson ataca os lobos e o filme vai direto para os seus créditos. Sim, é isso mesmo. No clímax do filme, em um dos grandes momentos da obra, o filme decide fugir do conflito e ir direto para os créditos. Um péssimo desfecho, e eu gosto muito desse filme até esse final. E na sexta posição temos Truque de Mestre. Parece apropriado que um filme sobre ladrões mágicos talentosos tenha um final de reviravolta. É esperado isso. O problema com o final de Now You See Me, traduzindo Truque de Mestre, é que não apenas parece um final forçado, mas também ele não faz nenhum sentido com o filme que você assistiu até ali. O personagem de Mark Ruffalo, que era um agente do FBI que está caçando esse grupo de magos, acaba sendo o líder onisciente que os guia ao longo da aventura. É isso mesmo, o personagem que a gente acompanha o filme inteiro indo atrás dos mágicos é o líder deles. A coisa realmente não parece fazer o menor sentido, até porque o personagem de Ruffalo, durante vários momentos do filme, corre sério perigo de vida. E também não está claro como todos no FBI não reconheceram sua conexão com o grupo. É uma reviravolta forçada e que não convence em hipótese alguma Truque de Mestre. Em quinto lugar temos Filha do Mal, The Devil Inside. Esse provavelmente é um dos finais mais únicos da história do cinema. Primeiro é importante colocar que esse é um bom filme de terror até esses segundos cruciais finais. Dessa vez contando um gancho muito difícil de se explicar e não por ser incrível ou interessante, infelizmente. O final desse filme, na verdade, não pode nem ser considerado um final real. Alguém obviamente se cansou de escrever o roteiro e achou que seria interessante ir para um site para obter mais informações. É isso mesmo, vou repetir, o filme acaba de maneira súbita depois de um acidente e na maior cara de pau diz que mais informações sobre o que realmente aconteceu estão disponíveis no site. Então quando você sai do cinema ou quando você para de ver o filme, para você saber como o filme termina, você tem que ir para um site. E sabe o que é ainda mais maluco? O site nem está mais no ar hoje em dia. Ou seja, se você não viu o filme quando foi lançado, não vai saber como ele termina. Filha do Mal, o final mais bizarro da história. E em quarto lugar temos The Game, Vidas em Jogo. Vidas em Jogo é um filme de David Fincher, que é um excepcional diretor, principalmente em se tratando de uma história com sensibilidade sombria e um enredo cheio de mistérios. E o filme realmente é elegante, cheio de suspense, seguindo Nicholas, um rico banqueiro de investimentos cuja vida pessoal está destruída, enquanto ele é seduzido por um jogo de alto risco que parece ter consequências mortais. Isso é claro até o final, quando Fincher pega todos os eventos do filme, incluindo um assassinato e alguns eventos pessoais bastante devastadores, e os descarta, revelando que tudo que você acabou de assistir era na verdade apenas um jogo. É novamente o clássico estilo de reviravolta, é tudo só um sonho. Mas ainda mais fútil, não é apenas uma reviravolta que esvazia o filme que veio antes, é frágil o suficiente para não fazer nenhum sentido. Vidas em Jogo, meu quarto lugar. E chegando no pódio da nossa lista, em terceiro lugar, temos Lucy. Lucy é um filme que basicamente pega aquele mito de que nós usamos apenas 10% do nosso cérebro e dá um toque de Luc Besson, que é o diretor do filme. Ou seja, o filme é completamente insano. Ainda assim, ele funciona e é bastante divertido na maior parte da narrativa. Porém, o final é inacreditavelmente bizarro e insustentável. Nele, a protagonista Lucy atinge 100% da sua capacidade cerebral e ela simplesmente desaparece? Não sei. Se transforma em um supercomputador? Também não dá para saber. Ou talvez num pendrive? Enfim, tudo o que sabemos é que a voz dela aparece no celular do bandido para dizer que ela está em todo lugar. Basicamente transformaram ela num fantasma. É bizarro demais, é inacreditável. Lucy, um dos piores finais da história do cinema e um filme que até o final era bastante bom.
E em segundo lugar na nossa lista temos outro filme sobre invasão alienígena, embora esse aqui seja bem mais intimista. Guerra dos Mundos era basicamente um filme catástrofe, Sinais é um filme bem mais intimista. Com exceção de O Sexto Sentido e Corpo Fechado, que tem alguns dos melhores finais de todos os tempos, você poderia colocar a maioria dos filmes dirigidos por M. Night Shyamalan nessa lista. Talvez depois de O Sexto Sentido ele tenha se perdido muito tentando criar um final tão chocante quanto aquele. Mas a verdade é que o filme Sinais de 2002 provavelmente tem um final mais ridículo. Afinal, como você acha que se deveria matar uma criatura alienígena que invadiu a sua casa? Bom, de acordo com a lógica do filme, jogando um copo de água nele. E infelizmente é exatamente assim que o alienígena que invade a casa do personagem, interpretado pelo ator Mel Gibson, é morto ao final de Sinais. É um final ridiculamente simples e conveniente, especialmente quando a gente para pensar que 70% da Terra é coberta por água, a única coisa que pode derrotar os alienígenas invasores. Realmente parece que esses alienígenas não planejaram muito o planeta que eles queriam invadir. E em primeiro lugar da nossa lista temos, é claro, o final de AI, Inteligência Artificial. E esse é um dos finais que mais machuca na história do cinema, porque até o final esse filme é maravilhoso. Provavelmente não fosse por seu desfecho, Inteligência Artificial estaria entre os meus filmes favoritos de ficção científica do século XXI, a outra lista que eu lancei essa semana. Mas o problema aqui é que Steven Spielberg insiste em colocar finais felizes e familiares em seus filmes, mesmo quando eles não cabem. Vale lembrar que, embora o brilho caloroso de uma luz no coração funcionavam belíssimamente no final de ET o Extraterrestre, isso não serve para o filme melodramático e melancólico que é Inteligência Artificial. Depois do nosso protagonista do filme, o robô criança, David, passar o filme inteiro procurando por uma fada que possa transformá-lo em um menino de verdade, ele acaba preso no fundo do oceano com uma estátua da fada azul que ele estava procurando. Se o filme tivesse rolado os créditos nesse momento, teria sido um final belo, melancólico e decente dentro da proposta da obra. Mas, em vez disso, Spielberg avança 2000 anos e faz com que uma raça alienígena encontre David, o acorde e permita que o menino robô passe um dia inteiro com a sua mãe humana. Embora doce e feliz, esse final parece completamente desnecessário, implausível e não tem a menor conexão com o tom que o filme tinha até ali. Lembrando que essa é uma obra que começou a ser vislumbrada por Stanley Kubrick, que era um diretor de cinema com uma visão muito mais sombria da humanidade. Então esse final não combina com o filme e é para mim um exemplo de um final que estraga um grande filme. Pessoal, e essa foi nossa lista de hoje, uma lista que deve ser bem controversa. E aí, quais são as opiniões de vocês? Vocês concordam com essa lista? Que outros filmes, na opinião de vocês, já foram estragados pelo final? Lembrando, tem que ser filmes que vocês considerem bons filmes, porque tem muito filme ruim com final péssimo, mas aí não estragou uma grande obra, pelo menos. Essa foi nossa lista de hoje, curtam, compartilhem e até a próxima lista. Um abraço e bons filmes para todos nós.